continuidade às nossas aulas de expressões algébricas. Hoje nós vamos ver multiplicação e divisão de monômios. Então vamos ver uma expressão algébrica que representa a área desse retângulo. Observe que nós não temos o valor que representa a largura desse retângulo. Nós temos apenas uma expressão algébrica que representa. Aqui também nós não temos o valor desse comprimento, mas nós temos que ele é representado pelo monômio 7x, que é um termo algébrico. A área do retângulo, nós já vimos que nós precisamos multiplicar comprimento e largura. Então, no caso, para representar essa área, nós vamos ter que fazer 7x vezes o 3x. Olha, 7x vezes o 3x. É essa multiplicação que nós temos que fazer. Só que aqui nós não sabemos qual é a medida desse x. Então, nós não vamos chegar a um resultado numérico para essa área. Nós vamos chegar a uma expressão algébrica, vamos calcular o que for possível. O que não for possível vai permanecer na forma de expressão algébrica. Observa, aqui eu tenho o 7x para multiplicar com o 3x. O coeficiente nós podemos multiplicar. Olha, o coeficiente 7 com o coeficiente 3. Então, 7 vezes 3 vai dar 21. E a parte literal nós também temos que multiplicar. E quando elas são semelhantes, nós podemos juntar em uma só. Então, veja bem, x vezes x. X vezes x, nós vamos trabalhar com potência. É importante que vocês revisem a aula de propriedades das potências. Nós vamos utilizar para multiplicação e divisão de termos algébricos as propriedades das potências. Então, veja bem, os números multiplicam normalmente. As letras, olha, x vezes x. Isso nós temos que lembrar das propriedades das potências, porque aqui é como se fosse x elevado a 1 vezes x elevado a 1. A multiplicação de potência de mesma base repete a base e somam-se os expoentes. Então, x vezes x é x ao quadrado. É essa expressão algébrica que vai representar a área daquele retângulo, 21x ao quadrado. Observe que não é um valor numérico, eu não sei qual é o tamanho dessa área, porque eu não sei o x. Então, aquela área depende desse x. Se esse x ele for 1, ou 2 ou 3, então vai alterando, né, na medida dessa área. Mas aqui nós estamos querendo saber apenas a expressão algébrica que representa a área daquele retângulo. Aqui embaixo nós temos um bloco retangular. Desse bloco retangular nós vamos calcular o volume. O volume é todo esse espaço que esse bloco retangular ocupa. Ou eu posso falar também em capacidade, que seria o volume interno, quanto cabe, né, dentro desse bloco retangular. No caso, para a gente calcular o volume, nós multiplicamos as três medidas que o bloco retangular tem. Ele tem uma medida que é comprimento, tem uma outra medida que é largura e tem uma outra medida que é altura. É muito comum nós encontrarmos uma fórmula do volume do bloco retangular escrito da seguinte maneira: V que é igual a vezes B vezes C. Ou seja, para eu calcular o volume de um bloco retangular, eu multiplico as três medidas que ele tem. Ele tem três tipos de medida: um comprimento, uma largura e uma altura. Então, nesse caso, para a gente calcular o volume, nós também não vamos chegar no valor numérico que representa, nós vamos chegar numa expressão algébrica, tá? Então, ali, olha, a ordem que nós vamos pegar essas medidas também não importa, porque como é tudo multiplicação, não importa a ordem desses fatores. Eu vou começar aqui pelo comprimento. Vou pegar 6x e vou multiplicar pela largura, ó, a largura é esse 2x, e vou multiplicar pela altura, a altura é ali o 3y. Observa que aqui eu tenho então uma multiplicação
né, de termos algébricos, e nós podemos multiplicar todos os números que nós temos ali representando o coeficiente. 6 vezes 2 vezes 3. 6 vezes 2 é 12, 12 vezes 3 é 36. Agora, nós precisamos multiplicar a parte literal. A parte literal eu só posso juntar termos semelhantes. O que não for, ele vai permanecer na forma de multiplicação. Então, veja bem, aqui eu tenho esse termo x. Olha, o x para multiplicar com o x. Nós já vimos aqui que é x ao quadrado. Então, aqui vai dar x ao quadrado. E temos esse y. Esse y, ele não tem um outro semelhante a ele para multiplicar. Então, ele vai apenas permanecer. Porque aqui é como podemos ler assim, 36 vezes o x ao quadrado vezes o y, tá? Ou podemos ler 36x ao quadrado y. Quando a gente não fala sinal de mais ou de menos, é porque representa, então, a multiplicação. Então, essa é a expressão algébrica que representa o volume desse bloco retangular. Vamos agora ver outros exemplos. Vamos para mais uns exemplos, então. Olha, aqui eu coloquei 4 exemplos. Vamos observar esse primeiro. A elevado a 5 vezes A elevado a 6. Quando não aparece o coeficiente numérico, é porque é 1. E observa que nesse caso da multiplicação, 1 vezes 1 vai permanecer 1. Então, não é obrigatório esse 1 aqui quando a gente estiver multiplicando, tá? Então, veja bem, como vai ficar essa multiplicação algébrica? A elevado a 5 vezes A elevado a 6. Lembra das propriedades das potências. Repete a base e somam-se os expoentes. 5 mais 6, 11. Vamos para a letra B. Nós temos menos 2x ao quadrado, que multiplica por 5x ao cubo. Os coeficientes numéricos multiplicamos normalmente. Menos 2 vezes o 5. 2 vezes 5 é 10. Então, como tem o 2 negativo, menos 2 vezes o 5 vai dar menos 10. Agora, vamos multiplicar a parte literal. Precisa lembrar das propriedades das potências. X elevado a 2 vezes o x elevado a 3, como é a mesma base, repete esse x. E somam-se os expoentes. Então, 2 mais 3, 5. O resultado, então, fica menos 10x elevado a 5. Vamos para a letra C. Menos AB, que multiplica o menos A ao cubo BC. Observa que eu não tenho coeficiente numérico aqui, olha. Aqui quer dizer, eu tenho, mas não um número que eu preciso multiplicar. Porque aqui eu tenho 1, aqui eu também tenho 1. 1 vezes 1 vai dar 1, então não precisa. Só que aqui eu tenho que fazer o jogo de sinal, olha. Menos vezes menos. Porque aqui é como se fosse 1 negativo multiplicado por 1 negativo. Então vai dar 1 positivo. Então, essa resposta vai ficar positiva. O A vai ter que multiplicar com o A ao cubo. O A só pode ser multiplicado com o A. Então, tem que lembrar dos termos semelhantes. A elevado a 1 vezes A elevado a 3. Então, vai ficar A elevado a 4, porque tem que somar os expoentes. Na multiplicação, somam-se os expoentes. Agora, o B. O B, olha, quando não aparece expoente é porque é 1. Tem que lembrar disso. B elevado a 1 vezes B elevado a 1 vai dar B elevado a 2. Agora tem o C. O C não tem um outro C para multiplicar, então ele vai permanecer como C. Então é esse o resultado algébrico dessa multiplicação. E também podemos ter números que não são exatos. Podemos ter números inteiros, positivos, negativos, números decimais. Vamos ver daqui a pouco que podemos ter número fracionário. Aqui, então, vai ficar 0,2 vezes 0,3. Olha, 0,2 vezes 0,3, aqui vai dar 6. Olha, o que nós temos que cuidar aqui é a multiplicação faz normalmente. Então, o que tem para multiplicar aqui é o 2 vezes 3, porque o outro é 0. Só que nós temos duas casas após a vírgula. Então, conta 1, 2
Então, o resultado ali vai dar 0,06. Agora, vamos multiplicar a parte literal, que tem x, x elevado a 1 vezes x elevado a 4, então é x elevado a 5. Agora, a parte literal que tem y, y elevado a 1 vezes y elevado a 1 é y elevado a 2. Então, esse é o resultado. Eu quero aproveitar essa última para mostrar o seguinte. Nós poderíamos ter aqui, por exemplo, olha, ao invés desse 4 positivo, poderia ser um expoente negativo. Aí tem que cuidar com o jogo de sinal, tá? Então, veja bem, 0,2 vezes 0,3, 0,06. O x elevado a 1 vezes o x elevado a menos 4, então, veja bem, eu vou ter que pegar o expoente daquele x, que é 1, e vou ter que somar com o expoente desse x, que é menos 4. Então, olha, a gente repete a base e somam-se os expoentes. Só que, às vezes, essa soma pode ser com negativo. Então, na verdade, nós vamos ter que fazer 1 menos 4. Aí, esse expoente, então, ele dá menos 3. Olha, 1 mais o menos 4. Então, 1 menos 4 é menos 3. E aqui, 1 menos 1. Até vou mostrar outro caso aqui, olha. Aqui também nós poderíamos ter o expoente negativo ali no y. Como que isso ficaria? 1 menos o menos 1. Olha, na multiplicação a gente soma 1 mais o menos 1. Vai dar 1 menos 1. Então, aqui ficaria y elevado a 0. Quando nós temos o expoente 0, todo número elevado a 0 vale 1. Isso daqui pode ser trocado pelo 1. E se ele pode ser trocado pelo 1, ele não precisa aparecer, porque ele é um elemento neutro na multiplicação. Então, o resultado disso daqui ficaria 0,06 x elevado a menos 3. Não precisaria colocar essa parte porque ela vale 1. Vamos ver agora um exemplo com fração. Olha esse exemplo com fração. Então, nós temos que lembrar da multiplicação com fração. A multiplicação de frações, ela é simples. É o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. Então, aqui essa resposta vai ficar, olha, 2 terços vezes 1 quinto. 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 5 é 15. Agora, a parte literal x. X elevado a 1 vezes x elevado a 3, x elevado a 4. Y elevado a 1 vezes y elevado a 5 vai dar y elevado a 6. Então, é bem simples assim. Agora, nós vamos ver a divisão de monômios. Temos aqui exemplos de divisão. A divisão, ela pode ser apresentada de duas maneiras. Ou pelos dois pontinhos, como estão aqui, ou pela fração. A fração, então, significa divisão. Então, essa forma, ela substitui esses dois pontinhos. É muito comum essa forma de fração na matemática. Vamos ver. Na divisão, nós vamos dividir normalmente os coeficientes e daí vamos fazer a divisão da parte literal. Precisa lembrar das propriedades das potências, a divisão de potência de mesma base, que a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, eu vou pedir para que assistam novamente para revisar a videoaula sobre propriedades das potências. Olha, então aqui nós vamos dividir. O que eu vou dividir? 10 por 2. 10 dividido por 2 é 5. Agora, eu também tenho que dividir a parte literal. Só posso dividir parte literal que são semelhantes. E a gente divide pela propriedade das potências. X elevado a 5 dividido por x elevado a 2, ó, eu vou repetir essa base x e vou subtrair os expoentes. Então, na divisão, a gente subtrai. 5 menos 2 é 3. Então, fica essa expressão algébrica como resultado da divisão. Agora, aqui temos outra divisão. Essa divisão é com fração. A divisão com fração tem que lembrar também a regrinha. Repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, tudo isso a gente já estudou, só que, então, vai entrando em novos conteúdos, então é preciso revisar
essas operações. Então, aqui nós temos a divisão de fração. Nós temos a seguinte técnica. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, observa que aqui a gente inverte os termos da fração e também invertemos aqui para multiplicação. Nós vamos fazer essa multiplicação. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 3 vai dar 9. Então, a divisão das frações deu como resultado 14 nonos. Só que agora nós temos que dividir as letras. Olha, a elevado a 4 dividido por a elevado a 1. Eu vou repetir a base A e vou subtrair os expoentes. 4 menos 1, 3 também. Então, essa é a expressão algébrica que representa essa divisão. Aqui está na forma de fração, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir os coeficientes, ó. Aqui eu tenho 25 dividido por 5. Esse 25 sobre 5 é uma divisão. 25 dividido por 5 vai dar 5. Agora eu vou fazer a divisão das letras. A eu tenho que dividir com o outro que é semelhante, que também tem A. A elevado a 10 dividido por A elevado a 4, então vai repetir o A e subtrair os expoentes. 10 menos 4, 6. Agora eu vou para a parte do Y, então eu vou dividir a parte literal que tem Y. Y elevado a menos 2 dividido por Y elevado a 2, então observa que a gente repete a base Y e subtrai esses expoentes. O que vai ficar? Ó? Menos 2 menos o 2. Então, por causa daquele negativo, tem que cuidar. Olha, menos 2 menos 2. Então, na verdade, vai ficar o expoente menos 4. Então, lembrando sempre da regra de sinais. Então, essa é a expressão algébrica que representa a divisão desses dois monômios. Agora, nós vamos ver a potenciação de monômios. A potenciação, ela é o caso de potência de potência. Por exemplo, eu posso ter um monômio e esse monômio, ele está elevado a um expoente. Então, eu tenho potenciação de monômio. O expoente, ele indica quantas vezes nós vamos repetir a base. Então, é para eu repetir essa base, multiplicando por ela mesma, 4 vezes. Então, olha só, aqui é como se ficasse assim, 2x elevado a 3, vezes 2x elevado a 3, e olha, fazer isso, então, de maneira que fique 4 fatores. Aí, recai na multiplicação de potência com a mesma base. Olha, vamos multiplicar os coeficientes, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. E vamos multiplicar a parte literal. Ó, x elevado a 3 vezes x elevado a 3, né? Então, vai repetir o x e vai somar os expoentes. Olha, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Então, esse resultado aqui, ele fica 16x elevado a 12. Só que é importante saber que não há necessidade de fazer tudo isso daqui, olha. Nós temos aquela regrinha da potência de potência. Aqui no caso, vamos fazer 2 elevado a 4. Então, o 2 elevado a 4 dá o 16. E o x elevado a 3 elevado a 4, então aqui a gente multiplica os expoentes. 3 vezes 4, 12. Então, observa que não há a necessidade de nós fazermos tudo isso aqui. Vamos fazer pela potência, elevando o menos 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado é 16. Y elevado a 3 vezes y elevado a 2 vai dar y elevado a 6. Então, faz a potência com o coeficiente numérico e faz a potência com a parte literal. Vamos ver uma outra. Posso ter potência. Aqui eu tenho que fazer, então, a potência de todo esse monômio. Como vai ficar? O 2 elevado a 2 vai ficar 4. Esse 3 elevado a 2 vai ficar 9. Então, essa fração 2/3,
ao quadrado. Olha, 2/3 ao quadrado. É 2/3 vezes 2/3, então vai dar 4/9. É isso aqui. Agora, a parte literal, nós temos que lembrar da propriedade das potências. A elevado a 4 elevado a 2, então aqui a gente multiplica os expoentes, vai dar A elevado a 8. O B elevado a menos 2 elevado a 2, também multiplicamos, vai ficar B elevado a menos 4. Então, essa é a potenciação de monômios, quando a gente já tem um monômio que já tem uma potência e está elevado a outra, certo? Então, até a próxima aula.